Bem-vindos a mais uma leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, fundador do Espiritismo, a hoje Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos dar seguimento à leitura. Nós estamos na segunda parte, os espíritos felizes. E hoje temos o espírito, a comunicação do espírito Jean Renaud, ou Jean Renaud, Sociedade Espírita de Paris, comunicação espontânea. Meus amigos, como é esplêndida esta nova vida, semelhante a uma luminosa torrente, ela arrasta no seu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o omnipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram os meus olhos novos horizontes, e eu vivo e desfruto as maravilhas sumptuosas do infinito. Salvei-me não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, apesar de os meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira, e não compreenderam, nem compreenderão, o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do espiritismo. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam na rota. Eu atingira o apogeu, no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital, atinente à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que muito brevemente os empolgará. Glória a Deus, ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam o vosso roteiro. Jean Renaud. Paris, reunião familiar, outra comunicação espontânea. O espírito responde a uma reflexão sobre a sua morte inesperada em idade pouco avançada, o que a muita gente surpreendeu. Quem vos disse que a minha morte não seja de futuro e pelas suas consequências o benefício para o espiritismo? Notastes, meu amigo, a marcha que segue o progresso, a direção que torna a crença espírita? Primeiro que tudo, deu-lhe Deus as provas materiais, movimento de mesas, pancadas e toda a sorte de fenómenos para despertar a atenção. Era como prefácio divertido. Os homens precisam de provas tangíveis para crer. Agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Já não são efeitos físicos, mas coisas racionais que devem convencer e congregar todos os incrédulos, mesmo os mais teimosos. E isto é apenas o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenómenos inteligentes e irrefutáveis vão seguir-se, e o número já tão grande dos adeptos da crença espírita vai aumentar ainda. Deus vai insinuar-se às inteligências de escola, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Será como um raio de luz a expandir-se, a derramar-se sobre a terra inteira, qual um fluido magnético irresistível, arrastando os mais
recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que tão sublimes máximas nos ensina. Vão todos agrupar-se em torno de vós e, fazendo abstração do diploma do gênio, tornarem-se humildes e pequenos para aprender e para crer. Depois, mais tarde, quando estiverem instruídos e convencidos, servir-se-ão da sua autoridade e notoriedade para levar mais longe ainda, aos seus últimos limites, o fim que vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. Eis aí a minha opinião sincera sobre o estado atual do espiritismo. Em baixo temos Bordeus. Agora temos perguntas e respostas do espírito. Invocação. Acudo com prazer ao vosso chamado. Senhora, tendes razão, a perturbação espiritual não existe para mim. Isso correspondia ao pensamento do médium, exilado voluntário na terra, onde devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que neste momento envolvem o mundo. Tive sempre a consciência da pátria espiritual e depressa me reconheci entre irmãos. Pergunta. Agradeço a vossa presença, embora não creia que o simples desejo de conversar convosco determinasse a vossa vinda. Deve haver necessariamente uma tão grande diferença entre nós que só de a considerar me sinto possuído de respeito. Resposta. Minha filha, obrigado por essa boa ideia. Entretanto, deveis saber também que, por maior que seja a distância, em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre um elo poderoso que nos liga, a simpatia. E esse elo acabaste de o estreitar pelo vosso constante pensamento. Pergunta. Posto que muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao despertar, podereis dizer-me o que experimentastes em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? A resposta. Como com os outros, senti o mesmo da partida que se aproximava, mais feliz. Porém, que muitos, esse momento não me infundiu angústias, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fossem estas mais importantes do que supunha. O corpo é um estorvo às faculdades espirituais, e por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, elas são mais ou menos empanadas ao contacto da matéria. Fechei os olhos na esperança de um despertar feliz, e, se o sono foi breve, a admiração foi imensa. Os esplendores celestes, desenvolvidos aos meus olhos, pompearam em toda a sua magnificência. A minha vista deslumbrada emergia na imensidão dos mundos cuja existência afirmara, bem como a sua habitabilidade. Era uma miragem a revelar e confirmar concomitantemente a justeza dos meus pensamentos. O homem, por mais convencido que seja, quando fala, tem, algumas vezes, a dúvida no íntimo do coração, desconfiando, se não da verdade, que proclama, pelo menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-la. Convencido da verdade que insinuava, tive muitas vezes de dar combate a mim mesmo, ao desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade e não poder torná-la igualmente palpável aos que dela tanto precisam para prosseguir no caminho que lhes conviria. Pergunta. Em vida professáveis o Espiritismo? Resposta.
Há uma grande diferença em professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Assim como cristão é todo homem que segue as leis de Cristo. Mesmo sem conhecê-lo, assim também podemos ser espíritas, acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provações terrenas, abluções necessárias ao melhoramento. Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das reencarnações e purgatório, no qual o espírito confuso se despoja das vestes impuras para revestir uma nova toga, e onde o espírito, em evolução, tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isso e, sem professar, continuei a praticar. Nota: estas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes e estranhos entre si. Pela analogia dos pensamentos e forma da linguagem, podemos, pelo menos como presunção, admitir a autenticidade. A expressão tecer cuidadosamente a toga que há de carregar é uma figura feliz que retrata a solicitude com que o espírito em evolução prepara a nova existência, conducente a um maior progresso do que o feito. Os espíritos atrasados são menos meticulosos e muitas vezes fazem escolhas desastradas que os esforçam a recomeçar. Temos agora aqui um outro depoimento de um espírito feliz que se chama Antoine Cousteau. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863 no cemitério de Montmartre, em Vala-Commun, era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus completa, sincera e profunda. Era a sua fé em Deus. Simples calceteiro, praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras consoante os fracos recursos de que dispunha e encontrando meios, ainda assim, de socorrer os que possuíam menos do que ele. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos e não em vastas satisfações de amor próprio. Além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é tanto quanto os mais sumptuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. O Sr. Canum, secretário da Sociedade e profundo materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução: é assim que se diz. Caro irmão Cousteau, faz alguns anos, muitos de entre nós, e eu em primeiro lugar, não viríamos ante este túmulo aberto que representaria apenas o fim das misérias humanas e depois o nada, o pavoroso nada, isto é, onde não existia nem alma para merecer ou expiar e consequentemente nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações, e para vós, querido irmão, cujos despojos baixam à terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizeram jus à vossa coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo isso, a glorificação de um Deus sábio, omnipotente, justo e bom.
Sede, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno por ter permitido dissiparem-se as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo, e nestas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado em desânimo, nós diríamos: amigo, adeus para sempre. Mas hoje, dizemos-vos, de fronte erguida, radiante de esperanças e com o coração repleto de amor e de coragem, caro irmão, até breve, orai por nós. Um dos médiuns da sociedade obteve ali mesmo, sobre a sepultura ainda meio aberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os assistentes, coveiros, inclusive, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era de facto um espetáculo novo e surpreendente, esse de ouvir palavras de um morto recolhidas do selo do próprio túmulo. Obrigado, amigos, obrigado. O meu túmulo ainda nem está completamente fechado, mas, passando um segundo, a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que a minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço, a fim de subir até Deus. E como consola poder-se dizer a respeito da dissolução do involucro, eu não morri. Vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações se abeiram à sua campa. Em compensação, acreditai-me, uma imensa multidão aqui não falta, e bons espíritos acompanharam convosco e com estas mulheres piedosas o corpo que aí jaz estendido. Ao menos, todos vós tendes fé e amais o bom Deus. Certamente, não morremos só porque o nosso corpo se esfacela, esposa amada. De resto, estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações. Rude ser-te-á a vida, mas reflete o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus. Como serão efêmeros os teus sofrimentos. Parentes que rodeais a minha amantíssima companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela como irmãos, sede para elas como irmãos. Não vos esqueçais nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar a morada do Senhor. Quanto a vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigada por terdes vindo a esta morada de pó e lama dizer-me adeus. Mas sabeis muito bem, vós, que a minha alma imortal vive e que algumas vezes vos irá pedir preces que jamais lhe recusareis para auxiliá-la na vida magnífica que lhe descortinastes na vida terrena. A vós, todos que aqui estáis, adeus. Podemos rever-nos noutro lugar que não sob este túmulo. As almas chamam-me para conferenciar. Adeus. Orai pelos que sofrem e até outra vista. Assinado Cousteau. 3 dias depois, enfocado num grupo particular, o espírito de Cousteau assim se exprimiu por intermédio de outro médium. A morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós que há outra expressão senão esta. A despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos, meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra, o dever tremular os estandartes do espiritismo, ciência profunda,
imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras, e que de luzes leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios, pobre humanidade. Se te fosse dado a compreender, mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhe reconhecerem as vontades e a eles se submeterem. É pelos teus raios luminosos, ciência bendita, que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuis como primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita. Prossegui, e um dia, como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis: a morte é a vida. Eu antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o lapso de um minuto e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Parecia-me sonhar e, como outrora me acontecia sonhar que estava morto, fui por instantes obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Muito não tardou, porém, que me desse conta da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o Mestre que tão bem soube incutir-me os deveres do homem que crê na vida futura. Sim, eu bendizia-o, agradecia-lhe, porquanto o livro dos Espíritos me despertara na alma os zelos de amor ao meu Criador. Obrigado, bons amigos, que me atraístes para junto de vós. Participai aos nossos irmãos, que estou muitas vezes com o nosso amigo Samson. Até outra vista e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte no combate. Daí por diante o Sr. Cousteau manifestou-se constantemente na sociedade e noutras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. Agora temos aqui a menina Emma. O que diz o espírito da menina Emma? Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu esta donzela após cruéis sofrimentos. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente em 31 de julho. Ela apresentou-se espontaneamente em 31 de julho de 1863, pouco depois da sua morte, ou pouco tempo depois da morte. Eis-me aqui ainda no cenário do mundo, eu que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra,
do fogo do inferno. Assim pensava eu na minha fé católica. E se não ousava entrever os esplendores do paraíso, a minha alma tímida apegava-se à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Mas quem dava o ânimo abatido a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos escaldantes? Erais vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e erais vós, espíritos caros e amigos, que vinheis murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. A chama que me consumia o corpo débil também me despojou de suas cadeias. E assim morri vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação. Entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. A minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma, como desejo que ela se torne espírita. Desprendi-me da terra como um fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demónio do orgulho que estimula as almas destitosas, arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação. Somente a esses brancos e leves fios de outono flutuo na torrente. Bendigo, pois, o fogo e o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação. Semelhante a esses brancos e leves fios de outono, flutuo na torrente luminosa, e já não são as estrelas de diamante que me brilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Assinado Emma. Hoje ficamos com a leitura desses três espíritos felizes, aqui do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, o fundador do Espiritismo, e vemo-nos na próxima leitura com mais espíritos, leituras de mais espíritos felizes.